Eterno Deus, nós estamos reunidos nesse domingo, ó Pai, para participar da Páscoa, da nossa Páscoa, que é ó Deus, o símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por nós na cruz, Pai. Querido Deus, olhe por cada um de nós que estamos nessa caminhada e temos o inimigo que nos ataca, Senhor, com o intento de tirar, ó Deus, teus filhos do caminho. Mas Tu és, ó Deus, a nossa força, Tu és a nossa torre forte, Pai. Que o Senhor ajude cada um de nós e fala conosco nessa tarde, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, irmãos. É sempre um privilégio que temos poder estar na casa de Deus, nos alimentar da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos que aqui estão. O irmão Leandro acabou de chegar, estava vindo, foi no pastor Darcy? Veio de lá. Ele é de Santa Rosa, vocês conhecem ele, de Santa Rosa, e foi visitar o pastor Darcy. Bem-vindo no nosso meio. Eu quero ler com vocês. Primeiro quero ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 10. O mesmo assunto que falamos ontem ali em Ronda Alta. E eu creio que é um conselho para todos nós sempre, né? A palavra de Deus é um conselho. Como as Escrituras diz, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como o povo de Israel endureceu ali em Meribá, né? Vamos ler então. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Pegue cada partinha da palavra, da leitura para nós, que sobre isso vamos falar. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou, deixa eu sublinhar isso aqui. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatra, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Santo Deus, pela nossa força humana, nós podemos ler, mas o Senhor é quem pode, Senhor, vivificar a Tua palavra, colocando em nossos corações, Pai. Dá-nos a inspiração, a unção, a virtude do Senhor, para, ó Deus, meditar e compreender a Tua palavra, e assim sermos cada dia melhores cristãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos amém. Pode assentar, irmãos. Eu quero
deixar o mesmo título que falei ali em Ronda Alta. E é um título bastante impactante, mas é a verdade. O título é Morrendo sob a liderança de um profeta. Nós vemos e tiramos uma grande lição do Velho Testamento, porque tudo ali era sombra. E aquilo que aconteceu com eles em figura, hoje acontece conosco, mas na parte original. Né? Ali nós vemos que muitas vezes quando eles falhavam, eles pecavam, eles morriam naturalmente, como também espiritualmente, né? Mas principalmente natural. E hoje aqui é o que? Espiritual. Quando você vê aqueles reis e eles desviavam do caminho de Deus, eles recebiam já ali a punição, como podemos dizer assim, a desaprovação de Deus era no lado do reinado. Você veja que o próprio Saul, né, os erros de Saul, o que fez dele perder o quê? O reinado. Porque ele foi chamado para ser um rei, ele foi chamado para cumprir o propósito de Deus, guiar o povo de Deus, mas por 2 vezes ele falhou, porque ele não tinha, uma convicção do seu chamado. Ele não estava posicionado e ele tinha, como que quero dizer assim, medo. E ele não conseguia confiar em Deus 100%. Quando primeira falha dele, nós lembramos que quando ele estava aguardando Samuel viria, o profeta de Deus viria, o sacerdote, né? Que Samuel era tanto profeta como sacerdote, como juiz, né? Quando ele estava aguardando o profeta que viria oferecer o sacrifício para depois eles irem para a batalha. E os dias aprazados eram 7 dias. E nós vemos que o profeta não chegou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. E aí ele fez o que? Ele se precipitou. O profeta não vai vir. E aí os filisteus estão apertando e eu tenho que ir para a batalha. Eu vou pegar e vou oferecer o sacrifício aqui. Então veja, ele não tinha uma segurança no chamado dele. E aí quando ele estava oferecendo sacrifício, Samuel chegou. E disse, o Senhor obraste neciamente. E então Samuel disse, hoje Deus teria confirmado o teu reino, mas agora não subsistirá. Isso são tudo que, como o próprio apóstolo São Paulo nos escreveu, que são figuras, tipos que nos mostram hoje da nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus. Então, ali ele já começou, como diz, já falhando. Quando mais para frente Samuel chega para ele, Deus chega para Samuel e diz, Samuel, eu tenho lembrado o que Amaleque fez, a covardia que ele fez com o meu povo, quando subia do Egito, e então eu quero que você mande Saul ir lá e apagar a memória de Amaleque da face da terra. Ele foi, pelejou, mas a Bíblia diz que ele ouviu o povo. Ele ouviu o povo em vez de ouvir a Deus. Quando eles foram pelejar, o povo disse, Saul, vamos deixar o melhor do gado para sacrificar ao Senhor teu Deus. Senhor Deus. Pouparam também o rei. E aí, quando estava concluído o trabalho, Samuel chega
E ele veio já encontrar Samuel e disse: cumpri a palavra do Senhor. Samuel disse: cumpriu? Que mugido é esse que eu ouço de vacas? Que balido é esse que eu ouço de ovelhas? Ah, Samuel, o povo, aí veja, o povo pediu para deixar para sacrificar o Senhor teu Deus. E aí Samuel disse: desde quando Deus tem prazer em sacrifício do que lhe obedeça a sua palavra? E ali ele argumentou, e Samuel disse: porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não seja mais rei diante do seu povo. E ele ali se desesperou, pediu para Samuel ir com ele. Samuel foi. E a Bíblia diz que Samuel já não encontrava mais Saul, já não ia até Saul porque tinha dó. Ele não ia mais encontrar Saul porque ele sentia pena do rei, porque já era um rei rejeitado. Isso são o quê? Figuras que apontam para nós. Deus tratava com eles como nações, nação, ele trata conosco como indivíduo. Então, aí nós vemos, irmãos, que vamos tomar como, por exemplo, principalmente, a caminhada do povo de Israel para a terra prometida. E você veja, eu quero ler mais para frente aqui, para ir dando uma base para aquilo que vamos falar. Também Paulo dizendo aos Hebreus capítulo 4, ele diz assim: temamos, pois. Você viu que aqui aos Coríntios ele deu o conselho usando Israel como exemplo. Agora aos Hebreus, de novo, ele usa o povo da lei, o Velho Testamento, Israel como exemplo para aplicar nos nossos dia a dia. Ele diz aqui: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fique para trás. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa, porque nós temos a promessa, assim como eles tinham a promessa, e assim como muitos falhou, também nós podemos falhar se nós não tomar a Deus em sua palavra e não receber o principal, que é o Espírito Santo, para nos guiar. Pareça que alguns de vós fiquem para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. E aí a Bíblia nos diz que Israel, quando saiu do Egito, subiu uma multidão mista. E se eles, como eu falei ontem ali em Ronda Alta, se eles tivessem uma conexão com a palavra de Deus, com o Deus dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, eles não teriam caído no deserto. Teriam tido o mesmo privilégio, a mesma bênção que Josué e Calebe tiveram. Porque assim como a nós temos, como Paulo diz aqui em Hebreus 2, diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual foi anunciada pelo nosso Senhor e depois confirmada por aqueles que a ouviram. Então, vamos simplificar o que disse Paulo. Como vamos escapar se nós não atentar para essa tão grande salvação?
se nós não olhar pelas promessas de Deus, se nós não receber Cristo em nossa vida, como a Bíblia diz, Cristo em vós, esperança de glória. Como vamos escapar? Aí nós vamos voltar nas Escrituras um pouco e ver sobre os filhos de Israel, porque Paulo tomou eles como exemplo e nós estamos tomando eles como exemplo. E o título é Morrendo sobre a liderança de um profeta. Deus enviou Moisés com mão forte, com sinais, com maravilhas. Deus poupou Moisés, Deus fez com que Moisés fosse criado pela filha de Faraó com um propósito de quê? Libertar o seu povo. Porém, a maioria falhou. E nós estamos agora lutando não por uma terra natural, mas nós estamos lutando pela terra espiritual, a vida eterna. Uma vida que não tem fim, uma vida que nós não iremos mais envelhecer, não teremos mais problemas, não teremos mais separação. Uma vida vivendo no Éden restaurado. Mas o que aconteceu? Que eles não estavam, como diz aqui o apóstolo São Paulo, que a fé deles não estava misturado com a palavra, com a pregação. Agora, se eles estivessem vivendo na expectativa da promessa de Deus, como há muitos, praticamente 400 anos atrás, José viveu nessa expectativa. Porque José, quando já estava velho, próximo da sua morte, vocês lembram que ele chamou os seus irmãos e disse: certamente o vosso Deus vos visitará. E quando ele vos visitar para tirar vocês daqui e levar para a terra prometida, leve os meus ossos. Quer dizer, porque eu não vou alcançar possivelmente, já estava velho. E aquilo foi passando de geração para geração. 400 anos depois, eles lembraram. O pai passou para o filho passou para o filho, e assim foi indo até chegar nos dias de Moisés. José pediu para levarmos os ossos dele e sepultar lá na terra prometida. Assim como nós devemos viver e ser sepultado na palavra de Deus. Não em nossos arrazoamentos, não naquilo que nós pensamos, em nossa razão, ou naquilo que eu não posso, eu não sei, mas na palavra de Deus. Vocês vão pegando que isso é para nós uma advertência, para nós continuar essa caminhada que já iniciamos. Então, voltando aqui, se eles tivessem, integrado com a palavra de Deus, eles iam lembrar das promessas de Abraão, que Abraão seria pai de nação, que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra, que Deus prometeu aquela terra de Canaã, das peregrinações de Abraão, para ele e sua descendência. E que Deus tinha dito para Abraão, e está nas Escrituras até o dia de hoje: Abraão, por onde a planta dos teus pés tem pisado, eu tenho dado a você e a tua descendência. Não será agora, porque a medida da iniquidade desse povo que está aí, dos amorreus, dos fariseus, toda aquela gente ali, ainda não transbordou. Veja que Deus é justo. Quer dizer, eu não posso desarraigá-los eles aqui, porque a iniquidade deles ainda não transbordou. Mas chegará uma hora que a iniquidade transbordará, e então eu posso tirá-los daqui. E então a tua descendência, disse Deus, ficará cativa 400 anos, mas eu visitarei e tirarei eles de lá. E aí, com base nisso, foi que José pediu para que os seus ossos fossem levados. Agora, se eles olhassem as Escrituras, eles
facilmente poderiam ver na genealogia, no tempo, 400 anos, está se cumprindo. Deus enviará o libertador para nos tirar daqui. Porque veja que quando Moisés, a Bíblia diz que ele não aceitou os tesouros do Egito, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus por um pouco de tempo, porque tinha em vista a recompensa. Ele preferiu, como a Bíblia diz em Hebreus 11, o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Deixa eu ver se eu acho rapidinho, quero ler na íntegra para nós lembrar aqui. Hebreus capítulo 11. Veja aqui, versículo 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Às vezes parece que a gente rejeita tanta coisa, né? Mas agora pensa você. Ele era filho adotivo da filha de Faraó. Ele estava no trono. Ele tinha todas as mordomias. Ele não precisaria nem cumprimentar os israelitas, porque ele era filho da filha de Faraó. Mas ele olhou e disse, não sou filho da filha de Faraó, coisa nenhuma. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. E se nós vermos lá em Gênesis, com 40 anos, ele toma essa decisão, e ali ele sabia que tinha um chamado, mas para nós dar continuidade, dar cabo ao chamado, nós precisamos ter o quê? A inspiração de Deus, né? A graça de Deus. E ele viu um egípcio ofendendo, maltratando o israelita. Ele foi e vingou. No outro dia, ele viu 2 irmãos, 2 hebreus, discutindo. Ele tentou levar eles à paz. E aí vocês sabem, eles disseram, quem constituiu você de príncipe sobre nós? Você quer me matar como matou ontem o egípcio? E ele descobriu que ficou sabendo que aquilo tinha sido descoberto, e ele, decepcionado, fugiu. Mas depois de 40 anos no deserto, ele com 80, Deus o envia para libertar o seu povo. Então, eles estariam, aqueles que estavam conectados com a palavra de Deus, eles estariam esperando, eles estariam ansiosos, e eles saberiam que Deus é quem iria tirar eles dali e colocar na terra prometida. Mas, quando Moisés veio, com 80 anos, eles, como a Bíblia diz, seguiu uma multidão mista. Eles foram. Foram por quê? Porque os hebreus estão saindo, tem que sair também. Mas a fé, vocês estão entendendo, irmão? A fé não havia aquela submissão a Deus. Não havia aquela submissão ao profeta. Por isso, na primeira dificuldade, eles murmuravam. Se era Deus que estava tirando, iria colocar eles na terra, o que eles deveriam fazer? Baixar a cabeça e caminhar. Esperar pela providência de Deus. Se Deus já tinha mandado as pragas, já tinha o sangue no umbral da porta, tinha evitado que o destruidor entrasse nas suas casas, Deus havia mostrado que estava com eles. E Deus tinha tirado eles do Egito, Deus estava manifestado
na coluna de nuvem de dia e de fogo à noite. Deus era visível. Vocês estão entendendo? E aí eu pergunto, Deus não tem se manifestado para nós? Tem. Mas quantos têm caído à margem do caminho? Porque dá lugar para o arrazoamento, para isso, começa a fuçar. Pessoas que tem tantos anos de mensagem, mas hoje não crê mais na mensagem. Se diz isso lá para cima, não. Na nossa região tem. Tem sim. Por quê? Porque a fé deles não estava conectado inteiramente com o plano de Deus. Deixou, o arrazoamento, o cântico da serpente. E então, eles chegando no Mar Vermelho, murmuraram. Deus chama a atenção de Moisés e disse: Moisés, não é hora de clamar, é hora de agir. E o mar se abriu. Aí você vai seguindo a cronologia, a história, você vai ver que Miriam daí canta, né? Feliz do outro lado, e daí já em seguida está o quê? As águas de Mara. As águas de Mara. Chegaram a um determinado lugar, estavam com sede, sem água. Mas as águas eram amargas. A caminhada tem empecilhos, a caminhada tem coisas que nós não estamos preparados. A caminhada cansa, a caminhada tem espinho. Mas nós temos um objetivo, que é chegar até o final. E para chegar até o final, precisa haver essa conexão entre nós e Deus. Entre nós e a palavra de Deus. Entre nós e as Escrituras. Entre nós e o Espírito Santo. Senão nós não vamos. Assim como eles morreram no deserto, muitos têm morrido. E quando menos perceber, ficou. Não será surpresa, porque a pessoa não tinha conexão com Deus. E na medida que nós vamos chegando a Deus, nós percebemos, não é verdade? E quando você está lá, vamos dizer assim, lá embaixo, na poeira, percebe também ou não percebe? Então o que tem que fazer? Buscar a Deus, se humilhar, passar por cima do orgulho, passar por cima do complexo, passar por cima daquilo que a gente pensa. Eu tenho um objetivo, e o objetivo é vida eterna. Como tem um hino que nós cantávamos: se você não vai, não impede a mim. Nós temos um objetivo. Não é murmurar diante das águas de Mara. Ah, porque Deus fez isso? Isso é murmuração. Quem tem o eu de questionar Deus? O Criador dos céus e da terra, que enche os céus e a terra, que nos amou, que se fez homem na pessoa de Cristo e morreu por nós. Aquilo que Ele fizer, nós só temos que agradecer. E aquilo que ele não fizer, nós não vamos entender aqui. Mas chegando lá, nós vamos entender. Eles chegando nas águas de Mara, eles murmuraram. O que eles deveriam fazer? Rogar a Deus, orar a Deus, esperar em Deus. Daqui a pouco Deus vai prover. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus mandou a coluna de nuvem, a coluna de fogo. Ele vai agora prover. Já temos uma água, já é meio caminho andado. Já temos água, mas ela está amarga. Esse Deus que abriu o Mar Vermelho há pouco perante nós não pode restaurar essas águas ou criar novas águas para nós? Mas o que eles faziam? Eles murmuravam contra Deus e contra Moisés. E eu estava lendo a Bíblia dizer, e quando eles murmuravam contra Moisés, eles não estavam murmurando contra Moisés, era contra Deus, porque Moisés era o agente de Deus. Tem um momento que Moisés diz: mas o que nós temos a ver, em outras palavras? Quem sou eu? Moisés era mais um.
porém num nível maior, sobre a unção maior, sobre um dom profético, mas ele também era israelita. Ele também, por ter ferido a rocha 2 vezes, por causa do povo ter irritado ele não entrou na terra promessa. Você veja? Mas eles murmuraram e Moisés foi buscar Deus e Deus só tem um pedaço de madeira aí, Moisés. Pega essa madeira e joga na água e vai resolver o teu problema. Quer dizer, a solução sempre está ao nosso lado. Às vezes não sabemos, mas quando Deus abre, a gente vê. Na oração, nisso, naquilo. Moisés, está apavorado? Pega essa madeira, joga na água e vai acabar o problema. E aí, você vai indo, é murmuração, é murmuração, é murmuração, é murmuração, é murmuração, até que chega em Cades Barneia. Divisa com a terra da promessa. Que era atravessar e estava lá. Mas Moisés mandou 12 príncipes, pessoas maioral entre eles, um de cada tribo, para espiar a terra. Nós vamos entrar, e aí você vê no livro de Deuteronômio, creio que aonde Moisés começa a repetir, como diz a repetição de diversas leis, você vai ver isso, aonde Moisés começa a contar de novo as promessas de Deus, as leis para os filhos daqueles, 40 e poucos anos para frente, 30 e poucos, aí ele conta essa história dos espias. Ele diz, vossos pais pediram para eu enviar espia. Será que era para ter enviado espia? Creio que não. Se estavam ali e a promessa era entrar, então vamos entrar. Como vai ser? Não sei. Eu também não sabia como Deus ia abrir o mar, e Ele abriu. Eu também não sabia como Ele ia nos alimentar no deserto, e Ele alimentou. Eu não sabia como Ele ia sarar aquelas águas, e sarou. Eu não sei como Ele fazia o maná, e nós pegávamos de manhã e comíamos durante o dia, e o que sobrava para o outro dia estragava, mas na sexta-feira, quando nós colhíamos para 2 dias, porque sábado era o dia do Senhor, o maná não estragava para o sábado. Deus é que estava no controle das coisas. Mas chegando lá os espias, nós conhecemos bem, em Números capítulo 13, creio que Eles olharam a terra e disseram, a terra é boa. É boa, e tem aqui um cacho de uva para nós levar e mostrar para os nossos irmãos que é boa. Eu creio que quem olhou e pegou o cacho de uva era Josué e Caleb. Porque os 10, a Bíblia diz que eles infamaram a terra. Veja, irmão, se isso não se aplica para nós hoje. A terra é boa, a terra realmente mana leite e mel. Mas há uma coisa, nós não podemos. Por que vocês não podem? Cidades são muradas, pode fazer corrida em cima dos muros. Lá tem os gigantes, filho de Anak, homens grandes, homens treinados. Como vamos fazer? Só vão atirar de nós em cima do muro, não podemos. E aí de novo murmuraram contra Moisés e contra Arão. Ah, Moisés, porventura não havia sepulcro no Egito para você nos tirar de lá para morrer nesse deserto? E as nossas crianças e as nossas mulheres ser por presa do inimigo, Moisés? Leia lá para vocês verem. Aí Josué e Caleb diz o quê? Interrompe eles abruptamente e diz, subamos animosamente e possuamos a terra em herança. Porque Deus tem desamparado eles e eles são o nosso pão. Mas adiantou? Não. Mais para frente, Números 14, creio que
Josué diz assim: se Deus se agradar de nós, Ele nos colocará na terra. Então o que nós precisamos é fazer com que Deus se agrade de nós. E como que nós podemos fazer que Deus se agrade de nós? É pelo nosso rendimento a Ele, é pela nossa entrega a Ele, é pela nossa, por Ele poder ser o Senhor em nossa vida, para que nós possamos obedecer a sua palavra, que nós não venhamos murmurar, como disse Paulo, como eles murmuraram. Mas mais para frente você vê Deus dizendo daí para Moisés: Moisés, 40 dias eles espiaram a terra, 40 anos eles vão percorrer esse deserto. E como vós disseste, deixa eu ver se eu acho bem rápido aqui, irmãos. Quero ler na íntegra aqui. Se eu achar aqui. Acho que já 14. Vamos ver se é aqui. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmurais contra mim. Dize-lhes: assim como vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também os que de vós foram contados, segundo a vossa conta de 20 anos para cima. Pulando no versículo 30. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Porque neles houve outro espírito, né? Então, veja, eles, ao murmurar, a se rebelar contra Deus, eles decretaram a sua própria ruína. Por que nos tirou Moisés do Egito para morrer no deserto? Assim como vocês falaram, vocês vão cair no deserto. E a Bíblia diz que Deus diz assim: jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. O que aconteceu? Eles perderam a salvação. Não só a terra, mas não entraram no descanso. E isso, irmãos, é para eu e você dizer: Senhor, eu estou numa caminhada. E eu não estou numa caminhada para uma terra natural. Eu estou numa caminhada para uma terra espiritual, para a vida eterna. E assim como o Senhor colocou Josué e Caleb e aquela gente na terra prometida, o Senhor poderá colocar eu na glória. Por isso, o que nós devemos fazer, não sei se vocês estão me entendendo, o que nós devemos fazer é nos jogar aos pés da cruz. É nos jogar em Deus e: Senhor, eu vou ficar aos pés da cruz. Senhor, me guie, tire todo o arrasamento, tira toda a murmuração, tira todo o espírito errado, me fortaleça para que eu possa te agradar. E o que disse o apóstolo São Pedro no Atos dos Apóstolos? Que Deus dá do seu espírito àqueles que lhe obedecem. Então, irmãos, quando você pensa, às vezes: eu não vou poder entrar, eu sou fraquinho. Isso é mentira de Satanás. Eu não posso. Eles disseram que não podiam. Por quê? Porque eles estavam olhando para a capacidade deles versus o inimigo. Mas Josué olhou para quem? Para Deus. Se Deus se agradar de nós, Ele colocará nós na terra. Passou-se 40 anos, 45 anos. E um dia, Josué chegou para as pessoas, para os israelitas, Moisés já tinha partido, e disse: separe de vossas mulheres, porque dentro de 3 dias nós vamos passar, vamos atravessar o Jordão. Mas Josué, dentro de 3 dias, mas olha a chuvarada. Olha o Jordão que está transbordando, Josué. Como é que nós vamos atravessar com nossas crianças, nossos gados? Não temos um barquinho, não tem uma ponte. Será que questionaram? Com toda aquela lição, acho que não. E aí Josué ordenou que o sacerdote
ficasse na frente com a arca do Senhor, e a Bíblia diz que quando o sacerdote tocou nas águas, na borda do Jordão, ela se partiu em dois e eles passaram. Mostrando que Deus é que estava colocando eles lá, e é Deus que irá colocar-nos lá, se nós não formos rebeldes à sua palavra. Como eles iam derrubar os muros? Não tinha como, Deus derrubou. Por isso, vamos em frente. Não deixe o inimigo fazer nós, às vezes, baixar a cabeça, mas eu acho que eu não vou dar conta. Acho que eu não vou no rapto. Não, por nós mesmos nós não vamos, mas por ele sim. Por isso, uma rendição total. Não vamos, como diz aqui o apóstolo São Paulo, vamos de volta aqui, daí estou encerrando. Em Hebreus capítulo 4. Temamos, esse é o temor de cada pai, de cada pastor, daqueles que zelam para o seu rebanho. Temamos, pois, que porventura, não tendo capacidade, não é isso que disse Paulo. Temamos, pois, que deixada a promessa. Qual a promessa? Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Se vós que sois maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Isso é promessa? Isso é para mim? Isso é para você? Ah, mas eu não tenho dado conta nisso e naquilo. Reconheça que não tem dado conta. Esforça-te. Busque a Deus, Senhor, me ajude, de hoje em diante eu vou vencer isso, vou olhar para frente, vou olhar para a cruz. E Deus vai te ajudar. Deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Não repete isso? Repete. Repetiu nos tempos de Paulo, repetiu nos tempos de cada homem de Deus, repetiu nos tempos de meu pai, e repete no nosso tempo agora. Mas o que a palavra de Deus vem para quê? Para nos despertar e para nós não deixar passar a oportunidade. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Vamos misturar a palavra da pregação, porque a Bíblia diz que Deus aprove a salvar pela loucura da pregação. Os anjos desejavam pregar, mas Deus não permitiu. Pensa você, um anjo descendo de asa aqui pregar para nós. Na primeira falha nossa, ele nos consumiria. O quê? Você fazendo isso? Ele não sabe o que é ser tentado. Ele não sabe o que é ser resgatado pelo sangue. Ele não sabe o que é precisar do perdão. Mas nós sabemos. Então que a nossa fé possa estar... Vamos aqui de volta. Porque, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé. A palavra da pregação está misturada com a minha e com a tua fé? Então vamos dizer todos juntos: a palavra da pregação está e estará cada vez mais misturada com a fé que o Senhor Jesus tem colocado em nossos corações. Graças a Deus. Deus nos abençoe. Que Deus ajude a cada um. Meu desejo é nunca ser uma pedra de tropeço para ninguém, mas sempre uma pedra de apoio.